Agora vai. Vamos lá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos recomeçando a live. Probleminha de internet aí, mas graças a Deus está tudo bem agora. E eu estava comentando que esse louvor, ele me ajudou muito, porque ele fala, com Cristo tudo posso, eu posso suportar, não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Então é na hora da luta, na hora da adversidade, na hora que vem aquele caminhão em cima da gente, né? É onde a gente tem que se apegar, a gente tem que se apegar em Jesus. E nesses tempos difíceis, né, que estamos vivendo, que antes podia ser o voltou, vamos lá. Então, pessoal, acho que voltou agora, né? Eu acho que eu estou no 4G agora, né? Então, deveria estar funcionando tudo 100%. Então, na hora da notícia ruim, principalmente não aquela do noticiário, que normalmente é distante, mas a gente, quando ouve um amigo, um irmão passando por dificuldade, passando por um sofrimento, né? É que a gente tem que se apegar com Jesus, né? E então esse louvor me marcou muito numa dificuldade que eu tive. Muitos sabem, né? Isso aí não é novidade, mas muitos talvez não saibam. Mas eu fui viúvo, né? Eu já fui casado uma primeira vez
E com 40 dias de casamento, a minha esposa veio a ter um acidente de carro, né? A Sandra. E foi muito difícil para mim na época, mas esse louvor, ele estava na época, né? E me ajudou muito a ultrapassar essa barreira, né? Esta tragédia, né? Que aconteceu. Mas enfim, hoje, graças a Deus, eu casei de novo, tô com a minha esposa maravilhosa, ela me ajuda aqui, vem aqui comentar que caiu o vídeo, não caiu, o som tá bom, né? Então eu agradeço a ela pelo apoio aqui, minha esposa, e tenho meus filhos, né? Então a gente vai num espírito de compaixão com aqueles irmãos que estão sofrendo agora, porque a gente sabe que na nossa igreja teve uma notícia muito triste, né? E então a gente se dói também, dói no nosso coração junto também com os irmãos que sofrem, né? Mas ainda que as notícias sejam pesadas, a gente tem que continuar a obra de Deus. A obra de Deus, ela não pode parar, né? Então a gente vai começar uma série de vídeos sobre o tabernáculo, né? O tabernáculo, a gente vai ter alguns vídeos, né? Sobre o tabernáculo, o que é o tabernáculo, para que serve o tabernáculo, quais os componentes do tabernáculo, qual o objetivo do tabernáculo, né? Porque Deus ele escreveu bastante, né? Sobre o tabernáculo. Então são cerca de 50 capítulos ali só falando de como tem que ser para Moisés ali, como tem que ser o tabernáculo. Então Deus ele especificou muito o tabernáculo para Moisés, especificou o tabernáculo para Davi, para Salomão, né? Para Salomão. Especificou o tabernáculo também para Ezequiel, porque só que aí o tabernáculo que ele especificou para Ezequiel já é o tabernáculo profético, né? Dos últimos, o tabernáculo do paraíso, da Jerusalém celestial. Então você vê que o Senhor, se é importante para o Senhor, é importante para nós. Se foi discorrido muito sobre o tabernáculo, nós temos que entender muito desse tabernáculo, né? Então já comecei aqui, o pastor e a pastora devem já estar puxando minha orelha aqui, né? Porque eu já comecei sem orar, né? O cristão, ele deve ter oração na frente para começar e para encerrar tudo, igreja. Para começar, para Deus abençoar, e para orar para Deus, para agradecer, né? Então vamos orar aqui em nome de Jesus. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, glorioso Deus, eterno Pai. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para louvar e glorificar o Teu nome. Estamos aqui para entender um pouco mais da Tua palavra, do mistério que é o tabernáculo, Jesus Cristo amado. Pai Celestial, ilumina as minhas palavras, Senhor. Reveste as minhas palavras com o Teu Espírito, Deus. Para que essas palavras possam falar melhor ao coração daqueles que Te ouvem. Pai Celestial, Jesus, o tabernáculo fala de Ti. O tabernáculo fala de Ti, que possamos conhecer a Ti, Jesus Cristo amado. E possamos, nessa jornada, Senhor, junto ao tabernáculo final, que é o tabernáculo da Jerusalém celestial, possamos seguir firmes e fortes, firmes na Tua palavra, firmes no Teu caminho, em nome de Jesus é o que eu creio. Obrigado, Deus. Amém, Jesus. Então, o estudo do tabernáculo, igreja, primeiro, eu vou falar, vamos dizer, de maneira bem do início, né? Até para aqueles que não conhecem o tabernáculo possam passar a conhecer, né? Então eu vou discorrer bem devagarzinho aí. Primeiro vamos saber o que é o tabernáculo, né? Tem gente que não sabe o que é o tabernáculo, né? Então o tabernáculo, ele é o local que foi planejado e determinado por Deus para que o homem possa
ter um encontro com Deus. Então, basicamente isso. O tabernáculo é um local de encontro. É um local de encontro com Deus. Tá? Porque não é de qualquer maneira, de qualquer lugar, que a gente deve exercer o encontro com Deus. É claro, o encontro com Deus ele pode ocorrer em qualquer lugar, qualquer momento, né? No trânsito, na rua, no ônibus, em qualquer momento nós podemos ter um encontro com Deus. Paulo, por exemplo, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, né? Ficou cego ali, Paulo, por que me persegues? Foi um encontro que Jesus foi ao encontro de Paulo. Moisés teve um encontro com Deus na sarça ardente, né? Então a sarça ardente foi a maneira que Deus teve para se encontrar com Moisés. Então o que acontece? Então todo lugar pode ser um local de encontro por Deus, porém, quando a gente faz esse encontro com Deus de forma recorrente, em que nós vamos de forma recorrente encontrar a Deus, aí demanda certas formalidades. Aí que Deus coloca certas formas de ter um encontro com Deus. Então é isso, irmãos, que nós podemos receber o encontro com Deus em qualquer lugar. Mas o exercício, quando a gente passa... Voltou. Um exercício de encontro com Deus, aí entram as formalidades. As formalidades que o Senhor demanda. Então essa formalidade, por exemplo, no Jardim do Éden não havia formalidade. No Jardim do Éden não tinha formalidade, ali estava o homem, Adão e Eva, em completa comunhão com Deus. Não tinha formalidade, tinha uma comunhão direta. Adão e Eva podiam se encontrar diretamente com Deus, face a face, sem formalidade. Mas com a queda de Adão e Eva, né? A entrada do pecado demandou certas formalidades para que ocorram novos encontros. Deus falou, olha, não vou deixar de encontrar vocês, porém, já não vai ser daquela maneira que ocorria no Jardim do Éden, né? Face a face. Então Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, perdendo o acesso ao local que Deus providenciou em que Deus se mostrava de maneira mais completa, né? Então, a primeira providência que Deus fez, falou, você não pode ficar nesse local, esse é um local aqui, vamos dizer, em que a divindade se mostra completa, plena, sem intermediários, face a face. Então, esse local aqui não é permitido mais para o homem. Então, primeira coisa, Deus tirou Adão e Eva do Jardim do Éden. E a segunda providência, Deus providenciou roupas. Falou, então Deus, Ele mesmo costurou as roupas. Na verdade, Deus ele primeiro sacrificou um animal, né, para tirar a pele, e desta pele Deus, Ele fez as roupas para Adão e Eva. Quer dizer, já foi uma segunda formalidade. Porque lá, lembre-se bem, lá em Gênesis, Adão e Eva, depois de comer do fruto proibido, eles perceberam que estavam nus, né? E na verdade não era a vergonha de Adão com Eva. A vergonha era deles para com Deus. Vergonha de Deus. Sabe aquela sensação, irmãos, de você estar num lugar importante? Sabe, você está num lugar importante, gente importante, e aí o que acontece? Se você está com a roupa errada, a gente se sente deslocado, né? A gente se sente meio envergonhado. Então foi assim que Adão e Eva se sentiram, eles se sentiram nus, diante de Deus, né? Porque a presença de Deus é tão pura, tão intensa e tão esplendorosa, que trouxe essa sensação, intimidou Adão e Eva. A plenitude de Deus intimidou Adão e Eva.
E aí eles perceberam que estavam nus. E aí se esconderam de Deus. Vamos lá, vamos abrir em Gênesis 3. Vamos lá, abrir a Bíblia, né? Gênesis 3. Gênesis 3, do 8 ao 11. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi soar a sua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Então olha só, Adão ele ficou envergonhado, ele ficou com medo de Deus, né? De falar, eu estou nu aqui. Então Deus pergunta, fala, pô, mas você comeu da árvore? Óbvio que Deus já sabia da resposta, mas ele queria ouvir de Adão, né? Então, em Gênesis 3:20, olha só, lá em Gênesis 3:20, nesse mesmo texto aí, ele chamou Adão, o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Olha só, no 21, e fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Fez túnica de peles. Então o Senhor, Ele mesmo vestiu Adão e Eva. Fez uma túnica com pele de animal. Então Deus, Ele foi o primeiro a fazer o sacrifício de um animal, né, para retirar a pele e fazer a vestimenta. Por quê? Era uma formalidade, não poderia estar nu diante de Deus, né? Então Deus, Ele mesmo foi o primeiro a fazer o sacrifício, ou seja, tirar a vida de um animal para um propósito que tem a ver com a comunhão com Deus. Quer dizer, a comunhão com Deus já não era face a face, já ia ser diferente a comunhão, e também não podia estar nu, tem que estar de forma apresentada, apresentável diante de Deus, não pode estar de qualquer jeito, né? Então, e aí o que acontece? Veja que, a partir desse momento, Deus exigiria um sacrifício. Um sacrifício também chamado de oferta, né? Para que o homem possa se apresentar diante de Deus. Então, ou seja, para o homem, Adão, Eva e seus filhos, para se apresentar diante de Deus, deveriam, além de estar vestidos, apresentarem a oferta de um animal, um sacrifício de um animal, um sacrifício de um animal sanguíneo, né? Lembra lá em Gênesis que Caim matou Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Gênesis 4, do 1 ao 5, vamos ler. Gênesis 4. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Ele deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta do Senhor. Olha o grifo, trouxe do fruto da terra. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Mas para Caim e para a oferta não atentou-se. E aí Caim, ele, em vez de se desculpar, falar, Senhor, falha minha, ele irou e cometeu o primeiro homicídio. Então é relevante, já havia essa instrução. Então já havia essa instrução de, olha, para se apresentar diante de mim tem que ter uma oferta. Tem que ter uma oferta de sacrifício. Então, Deus já tinha orientado Adão, que posteriormente orientou Caim e Abel. Ele falou, vai chegar na presença de Deus, chega com o sacrifício de um animal. Não vai chegar de qualquer jeito. Abel obedeceu, Caim desobedeceu. Porque Adão instruiu seus filhos, Caim e Abel, em como deveriam proceder para se apresentar diante de Deus. Notem
como é a gravidade, a preocupação de se apresentar diante de Deus de forma contrária. É muito grave se apresentar diante de Deus fora do mandamento divino, fora das condições de Deus, né? E essa gravidade se manteve, igreja, em toda a Bíblia, em toda a história da humanidade. Essa gravidade se mantém, essa gravidade de se apresentar a Deus de maneira correta, ela se mantém. Ela se mantém nos judeus, né? Ela se mantém nos judeus porque o sacerdote, ele quando ia oferecer, o sumo sacerdote, quando ele ia oferecer a oferta anual, de uma vez por ano, ao Senhor, se ele tivesse fora da conformidade, ele era fulminado. Um dos momentos de comunhão que nós temos com Deus, e isso para os judeus, para nós cristãos que estamos em Cristo, mudou a gravidade, a formalidade para você se apresentar a Deus? Não mudou. O apóstolo Paulo escreve na Santa Ceia, igreja, lembra na Santa Ceia, a Santa Ceia é um momento de comunhão com o Senhor, é um momento de a gente se apresentar a Deus. Então o apóstolo Paulo ele escreveu que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Olha só o que é você se apresentar a Deus de forma indigna, fora da formalidade em que Deus exige. Então, o tipo de formalidade, ele muda, né? Mas a preocupação e o peso é o mesmo. Veja que no caso dos primeiros habitantes, né? Adão, Eva, os filhos e daí a descendência, né? A formalidade era o sangue animal. Uma oferta de sangue animal, de um animal e sangue animal. Com os judeus, Deus colocou esta necessidade e muitas outras mais. Aí a formalidade aumentou assim de maneira, vamos dizer, lá nas alturas. A formalidade, os mandamentos, aquilo que Deus pede para os judeus é uma formalidade assim extrema. Já com o sacrifício de Jesus, essa formalidade mudou, né? A formalidade mudou, na verdade, ela evoluiu, porque ela saiu de um elemento físico, que era o sangue, para um elemento não tangível, que é a conduta. Então, a nossa forma de se apresentar a Deus, ela já não tem aquela formalidade, vamos dizer, de aparência, de utensílios, de olha, pega isso, pega aquilo, pega o sangue, pega o pão, pega o animal, lava a mão, se apresenta, ajoelha, porque tudo isso aí foi tudo determinado por Deus. Com Cristo, que também é chamado o último sacrifício, a formalidade ela mudou. A formalidade já está na nossa conduta. A nossa conduta tem que ser reta para nos apresentarmos diante de Deus, para estarmos em condição de se apresentar diante de Deus. Então a formalidade, a distância do pecado, também era cobrado também dos judeus e também é cobrado de nós. Então vamos voltar à formalidade, então, inicial, que é a apresentação do sacrifício de sangue animal. A gente tem que entender, o tabernáculo era o local em que se apresentava o sacrifício de sangue de um animal. Então a gente tem que entender por que é o sangue, né? Por que o sangue é o elemento chave desse sacrifício, né? Porque na Bíblia nós entendemos que a definição de vida é um ser que tem sangue e alma vivente. Então a definição de vida é o quê? Tem que ter sangue e alma vivente. Então, ou seja, os seres vivos criados no quinto e no sexto dia da criação, animais e homens. Lá na leitura de Gênesis 1, 22, vamos voltar aqui, Gênesis 1, 22. Vai falar da alma vivente.
Gênesis 1, 22. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei a água dos mares, e as aves se multipliquem na terra. É no 21. Volta lá, no 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. Toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então, ou seja, Deus dotou os animais de alma vivente, tanto que Deus abençoa, né? E Deus só abençoa aquilo que tem alma vivente, né? Tem alma vivente e tem sangue. Então, ele abençoou os animais e deu ordem para os animais. Depois ele criou o homem, abençoou o homem e deu ordem para o homem. Então, em Gênesis 21 e 22, a gente nota que é a primeira vez que Deus abençoa a sua criação. E aí ele repete a sua bênção no 6º dia. Se você olhar no versículo 28 e 29, Deus, ele continua essa bênção. Então, Caim, o que acontece? Caim, ele trouxe elementos da natureza que não atendiam à formalidade de Deus. Não atendiam às exigências de Deus. E é por isso que Deus pesou sobre Caim, né? E outra questão também, né, o porquê do sangue, né? O sacrifício de sangue, ele tem uma razão, porque na Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, né? Então a consequência do pecado é a morte. E a morte, igreja, nós devemos entender a morte como não morreu, acabou. Não. A morte, ele é um distanciamento definitivo de Deus. Tá? Então, a pessoa, quando morre, ela tem um distanciamento definitivo de Deus. Porém, a Bíblia nos explica que existe uma vida eterna, ou seja, após a morte, todos vão voltar à vida. Só que alguns próximos de Deus e outros distantes de Deus. Uns próximos de Deus com a recompensa da vida eterna, né? Porque a vida eterna é o quê? Viver o que é? Estar com Deus. E morrer distante de Deus. Então a morte, quando a gente fala morte, é o quê? A pessoa vai viver, mas no inferno, ou seja, distante de Deus, sem nenhuma intervenção divina ali para socorrer. Então é isso. Ao lado de Deus, a morte é você estar definitivamente distante de Deus. Definitivamente, é importante ter esse conceito. E a vida eterna é o que? É estar definitivamente na presença de Deus. Então, dessa forma, a única forma de reconciliação com Deus, né? A única forma de reconciliação, ou seja, voltar a ter comunhão com Deus, é conseguir o perdão dos pecados. Uma formalidade que Deus exige é essa. Fala, para eu ter comunhão com alguém, tem que ter perdão do pecado. Tem que ter perdão do pecado. E esse perdão do pecado é através da morte. É através da morte. No primeiro momento, Deus exigia a morte de um animal. E aí que entra o tabernáculo, porque o tabernáculo é o local onde se apresentava este animal morto, né? E o tabernáculo, Deus ordenou através do profeta Moisés. Então, teve a primeira habitação na terra, depois dilúvio, aí veio Abraão como sendo o patriarca do povo judeu. E até então Deus exigia aquela formalidade tal como Caim e Abel. No tempo de Abraão, né, Isaac e Jacó, a formalidade era só do sangue animal. Quando o povo de Israel se desenvolveu ali no Egito,
cresceu e se multiplicou ali no Egito, teve um momento que o povo de Israel saiu do Egito. A gente conhece essa história, são as pragas do Egito, o famoso Êxodo, né? Em que Moisés liderou o povo judeu para sair do Egito e ir para uma terra prometida. E nesse caminho do Egito para a terra prometida, o povo judeu ficou 40 anos no deserto. E nesses 40 anos no deserto foi uma preparação de Deus para que o povo chegasse na terra prometida já com as formalidades que Deus exige. Porque aí Deus já não queria exigir só o sacrifício básico ali, né, de um animal, tal como exigiu de Noé, de Caim, de Abel, de Abraão, né? Deus acrescentou formalidades, acrescentou mandamentos ali para Moisés. E uma dessas formalidades é, Moisés, você vai construir um tabernáculo. O tabernáculo é o quê? O local, né, em que você vai se apresentar esse sacrifício de sangue. Então Deus ele passa para Moisés as dimensões, a arquitetura, o material de construção, o mobiliário, né? Tudo determinado por Deus, né? Então, Deus, ele, como eu falei, discorreu bastante, né? Mais de 50 capítulos ali, só no tabernáculo de Moisés. E o tabernáculo, o que acontece? É esse local que ele é móvel. Como o povo de Israel estava no deserto, eles tinham que migrar de um local para o outro, pelos perigos, a questão, olha, tem água aqui, tem água ali, tinha que ser um povo nômade ali, né? Ou seminômade, né? Então o tabernáculo ele tinha que ter uma capacidade de mobilidade, né? Tinha que ser possível você estar numa semana num local, e no mês que vem, daqui 2 meses, em outro local. E o tabernáculo ia junto, tinha que desmontar o tabernáculo e levar, né? Então é importante, irmãos, que esse estudo vai trabalhar nas orientações, nós vamos falar das orientações de Deus para a construção do tabernáculo, né? As dimensões, o mobiliário, os materiais construtivos, né? Tudo sempre com o objetivo do quê? Que o objetivo maior de Deus é trazer a redenção do pecado da humanidade através de Jesus. Tá? Então, a Bíblia, ela tem um tema central. É a queda do homem e a redenção do homem através de Jesus. Então o tema central é Jesus. E esse foi o plano traçado desde o início. Desde que Adão e Eva caíram do pecado, esse plano já estava traçado. Então Deus traçou o objetivo principal de Deus é Jesus seria o Redentor. E Jesus seria o sacrifício final. Veja bem, Jesus ele foi o sacrifício final para que toda a população mundial tivesse a oportunidade de reconciliação com o Senhor. Então Deus, ele utiliza o povo judeu, ele é um caminho, ele é uma estratégia de Deus para apresentar Jesus. Ele queria Então o povo judeu foi o caminho de linhagem. O caminho de linhagem que Deus escolheu para trazer a redenção da humanidade. Por isso que a gente chama o povo judeu de povo escolhido. Por quê? Não é porque eles são melhores, ou são especiais, ou são, enfim, mais bonitos, mais inteligentes. Não. É um povo como qualquer outro. Porém, Deus escolheu. Fez uma aliança com Abraão ali e falou, ó, através da sua linhagem é que eu vou trazer a bênção. Vai ser bênção para todas as nações. Então o objetivo de Deus era esse. O povo judeu ele foi um caminho para esse objetivo.
Então, Deus ele coloca ali no tabernáculo, naquelas instruções do tabernáculo, figuras e elementos que remetem ao sacrifício de Cristo, porque o objetivo final é apresentar o sacrifício de Cristo como sacrifício final. Então Deus ele já coloca ali, uma espécie de figura, né? Como prenúncio do objetivo final, né? Elementos, então Deus introduz no tabernáculo elementos que remetem ao sacrifício e à figura de Jesus Cristo. Então estudar o tabernáculo é estudar Jesus Cristo. A gente não pode fugir disso, né? E estudar o tabernáculo é estudar o nosso destino final. Como eu falei, vai existir na vida eterna, vai existir o tabernáculo na cidade, na Jerusalém Celestial. Quer dizer, então estudar o tabernáculo é estudar Jesus e estudar o nosso local de adoração. Nosso local de adoração vai ser um tabernáculo, na verdade é um templo, né? Porque o tabernáculo ele é um local móvel. O templo é a mesma função do tabernáculo, só que é fixo. Já é construção de pedra, de tijolo. Não dá para mudar, né? Então, essa é a única diferença de tabernáculo e templo, é que o templo ele é mais sofisticado, mais bonito, maior, né? Mas com o mesmo objetivo, apresentar o sacrifício a Deus. E também conhecer o tabernáculo é conhecer um pouco sobre nós. É um pouco sobre nós também, porque com o último sacrifício de Jesus Cristo, o tabernáculo passou a ser quem? Aquele que carrega o nome de Cristo. Porque o Espírito Santo, ele habitava no tabernáculo quando ia se apresentar o sacrifício. E o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, habita em nós, que cremos em Jesus Cristo. Então, eu e você somos tabernáculo do Senhor. Somos recipientes da presença de Deus. Então, o tabernáculo somos nós também. Então, esse estudo do tabernáculo, ele é muito importante, né? Para que a gente possa conhecer Jesus, conhecer nosso destino final e também saber um pouco da nossa responsabilidade como tabernáculo do Senhor. Então, é nessa trilha que a gente vai caminhar, né? Vai caminhar nesses próximos vídeos. E eu vou trazer para vocês, irmãos, essa figura aqui, ó, é o tabernáculo de Moisés, tá? Deu pausa, voltou. Então vamos lá. Esse aqui é o tabernáculo de Moisés. É o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir. Então veja aqui, o tabernáculo é esta parte central aqui, em que aqui é o lugar santo e aqui é o santo dos santos. Aqui era onde o sacerdote se apresentava e aqui era só o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Aqui está aberta, isso aqui é uma tenda fechada, tá? Isso aqui é uma tenda fechada. Está aberto aqui para a gente poder visualizar lá, mas é tudo fechado. A única iluminação que tem aqui é do candelabro, né? Nessa parte aqui era tudo escuro, né? Aqui é o altar de sacrifício, é onde se queimava os animais. Aqui é a bacia de bronze, é onde os sacerdotes lavavam a mão, porque Deus ele colocou para o povo judeu muitas regras, muitas formalidades de higiene. Então o povo judeu ele já lavava a mão já naquela época toda hora, né? Então tinha a bacia de bronze aqui, já para o sacerdote lavar a mão, cada vez que ele tocava
em alguma coisa. Por quê? Porque Deus, ele quer a coisa limpa, pura. Então, lavar as mãos tem esse sentido. Então, e aqui a gente vê o cercado, né? O cercado, que são as cortinas. Você vê que é tudo móvel, né? Tudo tenda. Essa cortina aqui você desmonta. Isso aqui é uma cortina de linho. Poder desmontar e levar para outro canto. Tá? Tudo isso aqui era desmontável. Ou seja, de tempos em tempos eles baixavam o acampamento ali no deserto. Vamos mudar de local. Então eu vou trazer esta figurinha aqui, todo vídeo, para que isso possa ficar na nossa mente, o visual do tabernáculo, né? Para que a gente possa aprender e entender um pouco mais. Então tá legal, irmãos. Hoje a gente vai ficar por aqui. Espero que o Senhor Jesus se faça presente nesse estudo e que a gente possa estar com um ânimo renovado para poder entender o que é o tabernáculo. Eu agradeço a Deus, vou fazer a divisa cristã para que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe, fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Me perdoem os irmãos, porque caiu algumas vezes a live, mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor.